Fala aí, galera. Nesse vídeo aqui eu vou trazer a resolução dessa questão aqui do Fundamentos da Matemática Elementar do IESE, tá? É do livro 6, Complexos, Polinômios e Equações, os exercícios de vestibular, né? Bom, se você está procurando isso aqui na internet, certeza que você sabe do que eu tô falando, né? Não é um exercício que você vai achar em uma lista convencional. Bom, então você pode tentar resolver aí, pausar, não sei se já tentou resolver, não deu certo, você está procurando a resolução, mas eu vou resolver aqui então. Bom, na A, que a gente tem que encontrar as raízes, a ideia vai ser o seguinte, né? Você deve conhecer aí o dispositivo prático P sobre Q. A raiz, as raízes, no caso, elas vão... uma das raízes vai estar contida nesse conjunto aqui, né? Que é dos... A gente vai estipular os divisores desse termo aqui, que no caso é 5, vai ter 5, 1, menos 1 e menos 5. E aqui no Q a gente vai ter... Eu não sei fazer colchete aqui com o mouse, cara. Eu vou fazer essa barrinha aqui, enfim. E aqui no 2 a gente vai ter 2, menos 1, 1 e menos 2, né? Aí você vai ter que testar aqui, fazer a testagem para ver qual que vai dar certo, tá? Eu já vou adiantar que o que vai dar certo é o meio, tá? 1 sobre 2. Você pode fazer aí a conta, vai dar, ó, tipo, 2 vezes 1 sobre 8. Vou fazer aqui, vai, foda-se. Menos 1 quarto. Aí você já percebeu aqui que vai dar 1 quarto menos 1 quarto vai zerar. Menos 10 vezes 1 sobre 2. Aí isso daqui vai dar menos 5. Mais 5 vai zerar, né? Então isso aqui é raiz. Então uma das raízes é meio, né? Então eu vou pôr aqui, ó, que R1 é 1 sobre 2. Tá? Aí você pode usar Girard se você quiser, você pode usar as relações de Girard, mas eu vou usar o outro dispositivo prático, que é o do Brio-Ruffini, que nesse caso aqui está mais fácil de aplicar. Você pode fazer do jeito que você quiser, se você conhecer outro esquema melhor para fazer, mas eu acho isso aqui o mais fácil por hora. Então, 2 menos 1, menos 10 e 5. Aí vai vir o menos 2 aqui, 2 vezes meio vai dar 1, aí aqui vai zerar, aí aqui vai ser menos 10. Aí aqui vai zerar também, né? Claro, isso aqui tem que ser zero, afinal é raiz, né? Então isso aqui é o resto, é zero, tem que ser zero, porque meio é a raiz, né? E aí a gente encontra essa equação aqui, né? 2x ao quadrado menos 10 é igual a zero. E aí a hora que você isolar isso aqui, deixa eu só puxar aqui o Paint mais pra cá. Será que vai cobrir tudo? Não, beleza. Bom, aí a hora que você isolar isso aqui, vai dar aqui, vai dar que x é igual a mais ou menos raiz de 5. E aí, enfim, aí você conseguiu encontrar as três, né? É um polinômio de grau 3. Então, eu vou colocar aqui as raízes. O conjunto de solução é tal que... Eu não sei fazer colchete, já falei. Meio. Raiz de 5. E menos raiz de 5. Tá? Essa é a solução da A. Beleza, agora ele quer saber as raízes de Q de x e as suas respectivas multiplicidades. Então, beleza, vamos aqui para B. Ele falou aqui que o Q de x é P de x vezes P de menos x. Encontrar o P de menos x é bem simples. É só você fazer o P de menos x normal. É como se você estivesse encontrando a função para um valor. Aí você vai colocar 2 vezes menos x ao cubo. Menos x ao quadrado, menos 10 vezes menos x, mais 5. Aí você vai encontrar que isso aqui vai dar menos 2x ao cubo, tá? Menos x ao quadrado, mais 10x, mais 5, tá? Esse é o P de menos x. Bom, se você parar para reparar, você vai perceber que as raízes vai ser o inverso no caso, né? Para isso daqui funcionar. Tá? Eu não sei se existe uma propriedade específica para isso, eu acho que deve ter, mas eu não decoro isso. Tipo, se eu tivesse numa prova, eu só tentaria aplicar rapidinho para ver qual que daria. Mas tipo, isso é meio imediato, né? De você pensar, porque você vai fazer a mesma parada aqui, né?
Porque, tipo, aqui tinha 5 e 2. Aí você fez esse negócio aqui, né? Ó. Aí aqui você vai usar 5 menos 2. São os mesmos divisores. Então é muito provável que seja o inverso, né? Levando em conta que é p de menos x. Enfim, aí você vai perceber que uma das raízes é menos meio. Aí como tem raiz de 5 e menos raiz de 5, a hora que você inverter o raiz de 5 vai dar menos raiz de 5. E quando você inverter o menos raiz de 5, vai dar raiz de 5. Então, eu vou colocar aqui e vai ficar claro isso aí. Você vai inverter as raízes, mas no final só vai aparecer que você inverteu uma. Porque vai dar menos meio, menos raiz de 5. Opa. Raiz de 5. Deve ter alguma parada que comprova que a raiz do polinômio menos x vai ser o inverso das raízes do polinômio p de x. Mas eu não decoro isso. Mas deve ter algum negócio, alguma sacada boa para isso. Bom, outra coisa que é da hora, que é bom você perceber aqui já é o seguinte, né? Você tem que perceber que para o polinômio p de x, p de menos x, vamos supor que a gente vai escrever ele nas raízes, né? Aí você teria que colocar a x mais meio, x mais raiz de 5, x menos raiz de 5. Quanto que vai ser esse a? Opa. Esse a, você já tem que perceber que ele vai ser menos 2, né? É bem evidente aqui que ele vai ser menos 2. Então, menos 2, x mais 1 sobre 2, x mais raiz de 5, x menos raiz de 5. E eu vou fazer isso também para o p de x. O p de x, ele vai ser... Eu já vou fazer direto, 2x menos 1 sobre 2, sobre 2, x mais raiz de 5 e x... É uma merda escrever com o mouse, cara. Menos raiz de 5. Beleza. Tá? E aí, como a gente sabe que q de x é o produto entre os dois, a gente sabe que as raízes vão ser essas aqui, né? Ó. Vai ser a mesma coisa, né? Ó. Você vai multiplicar o p de x com q de x. Eu não vou fazer aqui porque vai ser muita coisa. Mas a hora que você multiplicar, você vai ter um produto de tudo isso aqui, né? Ó. Isso aqui vezes isso aqui. Então, o produto em equações de grau 1 do q de x vai ser toda essa parada aqui, ó. Então, essas são as raízes do q de x. Então, raízes do q de x. Ó, vai ser aqui, ó. Nesse caso aqui a raiz é menos meio, menos 1 sobre 2. Aqui a raiz é 1 sobre 2. Aí aqui a raiz é menos raiz de 5. Ponto e vírgula isso aqui, tá? Caralho. Aí. Raiz de 5, negativo. E raiz de 5, positivo. Ou menos aqui, ó. Tá? Que são as raízes que estão aqui. Aí no caso, a multiplicidade da menos meio é 1, da meio é 1, da menos raiz de 5 é 2, porque tem ó, um aqui e um aqui, do menos raiz de 5. Se você está com dúvida do porquê que eu estou falando que a raiz menos raiz de 5 está nesse cara aqui que está x mais raiz de 5, é porque, né, propriedade aí para escrever um polinômio em polinômios de grau 1, né? Você vai fazer x menos a raiz. Então, x menos raiz de 5 dá x mais raiz de 5, enfim. Então, aqui é grau 2 e aqui é grau 2, tá? Aqui, ó, a raiz de 5 tá aqui, ó, duas vezes, ó. Tá? Beleza. Porque ele pede aqui, né, as multiplicidades. Então, grau não, falei grau, né? Não é grau não, é multiplicidade, 2, tá? E agora a gente entra na questão mais da hora, que é a C. Os valores reais de x para os quais q de x é maior que zero. Então, eu vou colocar o q de x aqui rapidão, e aí vai ficar claro essa questão. Então, o q de x vai ser o produto dos polinômios. Então, a gente vai fazer aqui, ó, que q de x vai ser igual a menos 4, porque vai ser, ó, 2 vezes menos 2. Aí, vamos lá, x menos meio,
x mais meio, x mais raiz de 5, x menos raiz de 5. Essas duas aqui vão estar ao quadrado, né? Porque você vai multiplicar duas vezes, né? Ó, x mais raiz de 5 vezes x mais raiz de 5 e x menos raiz de 5 vezes x menos raiz de 5, tá? Então esse é o polinômio que é de x. E ele quer que isso aqui seja maior que zero, tá? E aí você vai ter que aplicar uma propriedade das inequações, tá? O que deixa essa questão super legal. Se você quiser depois, eu vou fazer o gráfico também no final. Tem uma propriedade de gráfico aqui que é legal você saber para polinômios, mas eu vou fazer primeiro ela normal. Aí você vai poder fazer o seguinte, ó. Vamos fazer aqui, ó. Não vou fazer isso aqui agora não. Ó, vamos analisar cada uma. Aqui a gente vai ter essa. Aí se você tiver dúvida nisso aqui, você tem que rever inequações, tá? Do primeiro grau. 1 sobre 2 mais menos. Aí menos 1 sobre 2 menos e mais. E no caso, essas duas aqui elas estão ao quadrado, então elas vão ser sempre maior que zero, não importa, tá ligado? Então a hora que você fizer, né, porque todo quadrado é maior que zero. Quando você fizer isso aqui, ó, vocês já vão entender porque que eu estou colocando 4. Vai ficar o seguinte, ó. Menos 1 sobre 2, 1 sobre 2. Aí eu vou fazer primeiro para o menos 1 sobre 2. Ó, aqui vai ser negativo, positivo, positivo. O 1 sobre 2 vai ser negativo, negativo, positivo. Só que a gente tem um menos 4 aqui, ó, que é negativo. Então ele vai inverter tudo. Vai ser negativo, negativo, negativo. No fim, você vai ter aqui, ó. Menos, menos, menos vai dar menos. Mais, menos, menos vai dar mais. E aqui vai dar menos. Então, solução é menos 1 sobre 2. 1 sobre 2, tá? Na resolução do IESE, no meu gabarito pelo menos, ele coloca esse colchete fechado. Ele coloca assim, ó. Mas isso não tem sentido. Isso não tem o menor sentido. Porque ele pede valores maiores do que zero. E evidentemente aqui, não preciso nem explicar por quê. Vou explicar, foda-se. Se eu tivesse o meio incluído, a hora que eu colocar meio aqui, ó, vai dar zero. Isso aqui vai zerar tudo. Então, aí teria que ter esse igual. Como não tem, o colchete é fechado. Tá? Então, isso é um pequeno erro aí do livro, mas... Enfim, a resolução é muito parecida.